Perfeito, muito bem. Então, vamos ver o nervo trigêmino. Bom, o nervo trigêmino é o par cranial número 5. Sim, é o par cranial número 5. Esse nervo trigêmino é um nervo que falamos normalmente que é um nervo mixto. O que significa que é um nervo mixto? Significa que é motor e também é sensitivo. É motor e sensitivo. Sim? Ele tem uma parte motora e tem uma parte sensitiva. A parte motora é para quê? Escutem. A parte motora, ele inerva os músculos que são os músculos da mastigação. Sim? Esses músculos que vocês estudaram, pterigoide lateral, pterigoide medial, o músculo maceteiro, o músculo temporal, lembram disso? Perfeito, está inervado pelo nervo trigêmino. E também ele é sensitivo. Sim? Para quê? Para a cabeça. Sim? A maior parte da cabeça se encontra totalmente inervado pelo trigêmino. Sim? Então ele é sensitivo e é motor. Sim? Olhem a distribuição do nervo. Okay? Aqui vocês estão vendo o trigêmino, ele tem 3 ramas, e aqui estão vendo toda a distribuição das ramas do trigêmino, que pega parte do que seria a cavidade ocular, pega parte do que seria a cavidade nasal, e também pega o que seria a cavidade bucal. Sim? Perfeito. Vamos ver aqui. Opa. O que aconteceu? Opa. Explodiu tudo aí, peraí. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Esse trigêmino, esse nervo, tem 4 núcleos em total. Quantos núcleos tem? 4 núcleos. Sim? Como se chamam os núcleos? Os núcleos têm um núcleo que seria o núcleo motor. Ok? E tem 3 núcleos que seriam núcleos sensitivos. Sim? De cima para baixo, quais são esses núcleos? Primeiro, na parte mais de cima, vamos a ter um núcleo que se chama núcleo mesencefálico. Por baixo do núcleo mesencefálico, vamos a ter um núcleo que se chama núcleo sensitivo principal. E por baixo do sensitivo principal, vamos a ter um núcleo que é chamado de núcleo espinal. Então, repito de volta. Quais são os 4 núcleos que tem o trigêmino? Tem o núcleo motor e de cima para baixo temos um núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal e o núcleo espinal. Sim? Nessa ordem. Sim? Muito bem. Vamos ver onde encontramos cada um desses núcleos. Nessa imagem dá para ver perfeitamente os 4 núcleos, ok? Qual que é o núcleo motor? É esse que está aqui no centro, tá vendo? Esse do meio é chamado de núcleo motor, sim? Essa parte aqui, esse é o núcleo motor, sim? E de cima para baixo, quantos núcleos temos que ter? 3, sensitivos. Primeiro, lá em cima temos um núcleo mesencefálico, sim? Por baixo do núcleo mesencefálico, aqui temos um núcleo que se chama sensitivo principal. E olhem esse que vai descendo aqui como se fosse uma coluna. Esse aqui é um núcleo chamado núcleo espinal. Sim? Por isso que se chama espinal, porque vai para a medula espinal. Estão vendo? Sim? Então são 3 núcleos sensitivos de cima para baixo e um núcleo motor medialmente. Sim? Ele é mais como se fosse uma coluna, dessa forma aqui. Sim? Ele tem vários núcleos, vários corpos neuronais, mas todos se organizam em uma coluna assim. Sim? E normalmente se representa dessa forma aqui. Sim? Entenderam até aqui? Vamos ver aqui. Aqui nessa imagem vemos de novo todos os núcleos. Olha, esse que estão vendo de azul, esse núcleo aqui, é o núcleo motor, ok? Lateral ao núcleo motor, vamos encontrar de cima para baixo quantos núcleos? 3. Quais são esses núcleos? Vamos ver aqui, um minuto, aqui. Esse primeiro, de cima para baixo, é o mesencefálico. Eu sei que parece que está na ponte aqui, né? Mas é um pouquinho mais para cima, mesencefálico. Esse aqui é o núcleo sensitivo principal e esse aqui embaixo é o núcleo qual? Esse é o núcleo espinal. Todo mundo entendeu até aqui? São 4 núcleos os que vai ter o trigêmino. Começamos então aí de novo, né? Tá vendo? Lá em cima temos o núcleo quê? Mesencefálico. Aqui temos o núcleo
sensitivo principal e esse é o núcleo espinal, ok? Muito bem. Olhem aí. Vamos a começar com o núcleo espinal. O núcleo espinal é o núcleo que está mais na parte de baixo. O que está acontecendo aí? Sim, vamos. Muito bem. É o núcleo que está mais na parte de baixo. Esse núcleo espinal começa lá em cima e termina aqui embaixo, tá vendo? Sim? Onde que começa o núcleo espinal? Começou aqui. O que é isso? Puente, perfeito. Uma parte dele se encontra na ponte. Sim? Vamos descendo e vamos para onde? Bulbo, perfeito. Ficou aí ou desceu ainda mais? Perfeito, muito bem. Aqui se encontra onde? Na medula espinal. Como vocês sabem que aqui é medula espinal? Pela decusação piramidal. Perfeito? Então daqui para baixo é medula espinal. Então, nosso núcleo espinal começa no bulbo, começa no puente, passa para o bulbo e termina aqui na medula espinal, ok? Muito bem. A que nível mais ou menos termina? Se encontra em toda a medula espinal? Não. Vai até o nível C2, ou seja, a nível medular cervical número 2. Até C2 mais ou menos desce. Todo mundo entendeu? Sim. Começou na ponte? Não, esse é todo do mesmo lado. Começou na ponte, passou para o bulbo, terminou na medula. Toda a medula? Não. Até que nível? C2. Perfeito, muito bem. Esse núcleo aqui é o núcleo sensitivo. Significa que as informações sensitivas entram para o núcleo, vão de fora para dentro. Porque é sensitivo, é aferente. Que tipo de informação recebe o núcleo espinal? Normalmente falamos que o núcleo espinal é termoalgésica. O que significa isso? Termo vem de temperatura. Então ele recebe informação de temperatura. E algésico é de dor. Sim? Então de álgia, de dor. Sim? Então ele recebe informação de temperatura e também recebe informação da dor. E esse núcleo também recebe tacto, só que tacto grosso, tacto grosseiro a gente chama. O que é tacto grosseiro? É simplesmente a sensação de que foi pressionado, que recebeu algum tipo de tacto, sem discriminar a superfície. Entenderam? Simplesmente recebe a informação de tacto, mas sem discriminar a superfície, porque vocês têm a capacidade de, por exemplo, tocar essa superfície da mesa e sentir perfeitamente a superfície como que é. Sim? Vocês conseguem sentir como é a superfície. Se toca uma parede, vocês conseguem sentir como a superfície, né? Isso a gente chama de tacto fino. Sim? Mas simplesmente o tacto de tocar, sem pensar muito no que é na superfície, é chamado de tacto grosseiro. Sim? Sem discriminar o tipo de superfície, simplesmente tacto. Só a parte da cabeça, não vai chegar a perceber. Como? Isso, só na parte da cabeça. Estamos falando só do trigêmeo, né? Não, ele não recebe. Por quê? Porque essa informação depende de quem? Dos ramos do nervo trigêmeo que se espalham aqui pela cabeça. Ok? Por exemplo, se você tocou, por exemplo, com a mão, essa informação sensitiva viaja pela medula por outro cordão sensitivo e não passa por aí. Sim? Esse aqui, nesse caso, é só da região da cabeça. Só da região da cabeça. Então, de novo, como se chama esse núcleo aqui? Espinal, perfeito. Onde se encontra o núcleo espinal? Puente, bulbo, medula espinal. Até onde que desce? C2 aproximadamente. Recebe informação de temperatura, dolor e tacto grosseiro. Perfeito, muito bem. Vamos para outro núcleo. O seguinte se chama núcleo mesencefálico, o núcleo que está lá em cima. Sim? O núcleo mesencefálico é o núcleo que, como fala o nome, se encontra de mim onde? No mesencéfalo. Esse aqui é mais real. Esse é o núcleo mesencefálico. Sim?
Onde se encontra o núcleo mesencefálico? Ao lado do conducto central que tem o mesencéfalo. Qual que é o conducto que tem o mesencéfalo no meio? Aqueduto de quê? Silvio. Se encontra ao lado, praticamente na frente e ao lado do aqueduto de Silvio. Repito de volta. O núcleo, esse aqui, mesencefálico, do trigêmino, se encontra no mesencéfalo. Onde? Na frente lateral a o aqueduto de Silvio. Sim? Aí se encontra esse núcleo aí. Sim? Agora, esse núcleo recebe o quê? Esse núcleo recebe informação proprioceptiva. Propriocepção. O que é a informação proprioceptiva? Propriocepção envia informações das situações dos músculos e também de articulações. Em que sentido? Quando vocês movimentam uma articulação, a cápsula, por exemplo, é esticada, a cápsula articular. Essa informação de que a cápsula está sendo esticada vai ao sistema nervoso. Quando vocês contraem, o que acontece? O músculo se tensiona. Essa informação de que o músculo está se tensionando também entra ao sistema nervoso. Entenderam? Isso informa ao corpo, ao cérebro, informa a situação de cada membro. Sim? Dessa forma, eu, por exemplo, posso olhar para o lado direito, mas eu sei perfeitamente qual é a situação do meu membro esquerdo. Eu sei que ele agora está estendido. Eu sei que agora ele está flexionado. Sim? Entenderam? Por exemplo, se vocês fazem uma extensão completa do antebraço, vocês podem sentir aqui o tendão se esticando. Sim? E essas informações são chamadas de informações proprioceptivas. Essa é uma informação proprioceptiva. Mas agora, vamos voltar para nosso nervo. Que nervo é? Trigêmino, né? Informação de que tipo de músculo é que recebe? Dos músculos da mastigação. Sim? Principalmente dos músculos de quê? Da mastigação. Também recebe informação proprioceptiva dos músculos faciais e extraoculares. Faciais e extraoculares. Propriocepção não significa que ele inerva os músculos faciais para o movimento. Entenderam? Só a parte sensitiva, propriocepção dos músculos que estão aí. Quem que inerva a musculatura facial? O nervo facial. Entenderam? Muito bem. E também os músculos extraoculares. O que são os músculos extraoculares? São os músculos que se encontram ao redor do globo ocular. Sim? Lembra os que vimos na semana passada? Reto superior, reto inferior, reto qual? Lateral, reto qual? E tinha uns que se chamavam como oblíquos. Quais eram os oblíquos? Superior é inferior, perfeito? A informação de todos esses músculos que são extraoculares também envia por meio desse, ou chega a esse núcleo. Sim? Então, que tipo de informação recebe o mesencefálico? Sensitivo, de dor, temperatura ou propriocepção? O que ele recebe? Propriocepção. Todos entenderam isso? Perfeito. E temos por último o núcleo. Onde que está? Aqui. Sensitivo principal. O sensitivo principal é o núcleo que se encontra no centro. Vamos ver. No meio. Esse aqui é o núcleo sensitivo principal. Onde que se encontra o núcleo sensitivo principal? No mesencéfalo, bulbo, ponte. Perfeito, muito bem. Se encontra na parte... não dá pra ver. Na ponte, né? Se encontra onde? Na ponte. Onde? Ao lado do núcleo motor. Esse é o núcleo motor. E o núcleo sensitivo se encontra ao lado do núcleo motor. Onde se encontra? Na... Perfeito, no puente, perfeito, se encontra na ponte. Todos entenderam isso aí? Também para trás, sim? Também na parte posterior. Agora, que tipo de informação recebe esse aqui, o principal? O principal, o sensitivo principal, recebe tato, pressão e discriminação fina. Qual que é a diferença com o outro?
O outro era tacto quê? Grueso, grosseiro, sim? Esse aqui é discriminação fina, sim? Se vocês colocam, por exemplo, a ponta de um lápis no rosto, vocês podem tranquilamente sentir que tem uma ponta de um lápis aí nesse lugar. Vocês conseguem sentir as superfícies com a pele do rosto. E tudo isso é chamado de discriminação fina, sim? Então esses três tipos de informações sensitivas chegam para o núcleo principal, sim? Então repito de volta, quais são? Um, tacto, outro é a pressão e por último a perfeito, discriminação fina, muito bem. Aqui eu tentei colocar isso aqui, é muito legal. Vamos ver aí os três núcleos. Mesencefálico, que tipo de informação recebe? Próprio quê? Proprioceptiva. Muito bem, informação proprioceptiva. O principal, que tipo de informação recebe? Tacto, depois quem era? Pressão e discriminativa. Tacto discriminativo, sim? E o núcleo espinal, que tipo de informação recebia? Temperatura, dor. Por isso fala assim, termoalgésica. Termo significa temperatura, algésica é de dor, sim? Termoalgésica. E falta uma coisa, qual? Tacto grosseiro. Todos entenderam isso aí? Tudo isso chega por meio das ramas do trigêmino. Porque lembrem que isso aqui é sensitivo. A informação está entrando para os gânglios. Entenderam isso aí? Perfeito. Todos esses núcleos, escutem, todos esses núcleos, eles recebem essa informação, mas vocês identificam e conseguem entender essa informação por meio de quem? Da corteza cerebral. Sim? Todos esses núcleos enviam fibras que vão para onde? Para a corteza cerebral. Lembrem que na corteza cerebral temos uma área que se chama área sensitiva, que se encontra na circunvolução pré-central ou pós-central? Pós-central. Perfeito. Muito bem. Muito bem, muito bem. Seguinte, núcleo motor. Onde que encontramos o núcleo motor? Fácil. Mesencéfalo, puente ou bulbo? Puente, perfeito. Se encontra onde? Na ponte. Lateral ou medial ou núcleo sensitivo principal? Medial, muito bem. Para que serve o motor? Principalmente para inervar os músculos de quê? Da mastigação. Mas tem outras funções também. Tem outros músculos que inervam. Por exemplo, inerva o ventre anterior do músculo digástrico. Lembra do digástrico? Também inerva o miloioide. Lembra que os dois tinham a mesma inervação? Sim? Então, miloioide e ventre anterior digástrico. Também inerva, por exemplo, o tensor do velo do paladar. Sim? Sabem o que é velo do paladar? Palato, o céu da boca. Sim? O semestre passado tínhamos visto um pouco, lembra? Tem uma parte que chama palato duro. E por trás tem um palato que chama palato quê? Mole, blando, né? Lembram? Perfeito. Esse palato blando é o velo do paladar. Sim? Então esse aqui também inerva musculaturas da região do palato blando. Sim? Esse é importante porque nos momentos em que iniciamos o processo de deglutição, ele ajuda a separar, por exemplo, a cavidade bucal da nasal. E isso impede, por exemplo, que o alimento possa ir para a parte nasal, por exemplo. As pessoas que têm uma lesão, por exemplo, no trigêmino, eles constantemente, sem querer, o alimento ou o líquido vai para a cavidade nasal e sai pelo nariz, por culpa de lesão ou por culpa da falta da função do músculo. Sim? Olhem aqui, aí estão os núcleos de novo, né? Aqui é melhor.
Observem aqui. Núcleo quê? Mesencefálico. Que informação recebe? Proprioceptiva. Núcleo quê? Sensitivo. Principal. Recebe informação de tacto. Depois? Pressão. Depois? Que é? Tato? Perfeito, a parte discriminativa, sim? O tacto fino, sim? Discriminativo. E por último temos o núcleo espinal, que recebe temperatura, dor e que tipo de tacto? Fino também? Grosseiro. Perfeito, muito bem. Muito bem. Agora, escutem, vamos ver. Esse aqui vocês viram mais ou menos com a Noélia, né? Então vocês sabem mais ou menos as ramas do trigêmeo, né? Sim? Sim ou não? Sim? Perfeito. Porque eu pergunto e vocês não fazem contato visual comigo. Sim, olham para cima, para um lado, para baixo. Mas vocês viram, né? Mais ou menos, tá bom. Não se preocupem, eu não vou perguntar. Só me falem sim ou não. Muito bem. Olhem aqui. Bom, assim, vamos ver aqui. O que acontece? Essas fibras, elas se juntam e vão originar aqui o nervo trigêmeo que a gente conhece, né? Lembra que tínhamos visto que o nervo trigêmeo se origina aparentemente de que parte? Mesencéfalo, puente ou ulo? Puente. Que cara da ponte, lembra? Cara antero, lateral, perfeito. Aí se origina, né? Aqui nesse lugar, nosso nervo trigêmeo tem duas raízes. Uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Quantas raízes? Duas. Como chama a raiz que é? Sensitiva e motora. Lembram dessa imagem, né? Vimos um monte de vezes. A raiz sensitiva é a de maior tamanho, tá vendo? Sim, a raiz de maior tamanho qual que é? Sensitiva. E a menorzinha, esse aqui é a raiz motora, ok? Então temos raiz sensitiva de maior tamanho, raiz motora de menor tamanho. Todos entenderam isso aí? Perfeito. Tudo isso se origina de que cara? Na cara anterolateral da? Perfeito, del puente. Muito bem. Então, depois de que se originam, o que acontece? Vamos ver. Essa imagem aqui, estamos vendo, aqui é a origem, né? Vá para frente. E aqui para frente se coloca por cima de quem? Que osso é esse? Começa com a letra T. Temporal. Esse é o osso temporal. Lembra como se chama essa parte do temporal? Penhasco. Muito bem. Esse aqui é a cara superior do... Perfeito. O que acontece? As raízes vão para frente. A raiz sensitiva e a raiz motora. Que pergunta? A raiz sensitiva e a raiz motora vão para frente. Estão vendo? Vão para frente. Aqui está a ponte, aqui se originaram. Aqui estamos vendo as duas raízes. Que raiz é essa aqui? Adivinha? Sensitiva. E onde que está a motora? Essa é a motora. A motora fica por baixo da raiz sensitiva. 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 Ok? E juntos vão para frente. Sim? O que acontece aqui? A raiz sensitiva aumenta de tamanho, originando aqui um gânglio. Esse gânglio é chamado de gânglio do nervo trigêmeo, ou é chamado também de gânglio trigeminal. Tem um epônimo também que é gânglio de Gasser. Gânglio de quê? Gasser. Sim? Então repito de volta. A raiz sensitiva vai para frente, aumenta de tamanho, originando um gânglio. Como chama esse gânglio? Gânglio de Gasser.
Gânglio de quê? Que raiz forma o gânglio de Gasser? Sensitiva. Muito bem. Ok? E a motora, onde que está? Por baixo. Muito bem, perfeito. Estamos vendo aqui? Bom, depois o que acontece? Esse gânglio de Gasser se divide em 3 ramas, por isso que se chama trigêmeo, porque origina 3 ramas. Quais são as 3 ramas? Essa aqui é chamado de nervo oftálmico. Como chama? Oftálmico. Sim? Esse aqui é chamado de nervo maxilar. Que nervo é? Maxilar. Muito bem. E esse aqui é chamado de nervo mandibular. Ok? Então, trigêmeo tem quantas ramas? 3. O gânglio, né? Do trigêmeo. Esse aí é o oftálmico, esse é o maxilar e esse aqui é o mandibular. Perfeito? Estamos vendo aqui? Perfeito. O gânglio que origina os 3, ok? Agora, esses 3 nervos se dirigem para lugares diferentes. Sim? O do oftálmico se origina ou se dirige para a região superior da cabeça. O maxilar para a região média da cabeça. E o mandibular para a região inferior da cabeça. Ok? Os 3 são nervos de que tipo aqui na origem? Sensitivo. Os 3 na origem, escutaram? Na origem são sensitivos. Um deles tem um pequeno detalhe que eu vou falar depois. Mas são, na origem, os 3 são o quê? Sensitivos. Por quê? Porque nunca se misturaram ainda com a rama motora. Muito bem. Cada um desses nervos passa por um orifício diferente. E vocês sabem, né? O oftálmico passa aqui por um orifício que é chamado de fissura orbitária superior. Ou também chamado fissura esfenoidal. Lembra? Sim? Passa pela fissura orbitária superior. Sim? O quê? Hendidura esfenoidal. Isso mesmo. É que é hendidura esfenoidal o nome. Fissura orbitária superior, ok? Depois o maxilar passa por outro orifício. Que orifício passa aí? Forame quê? Redondo. Perfeito. Forame quê? Redondo. Muito bem. Ou redondo maior. E o mandibular passa por que orifício aqui? Forame qual? Oval. Muito bem. Saibam isso aí. Sim? O oftálmico pela fissura orbitária superior. O maxilar pelo forame redondo e o mandibular pelo forame oval. Estamos bem até aqui? Todo mundo já sabe isso, né? Muito bem. O que acontece depois? Aqui está tudo que eu falei, né? Aqui são as 3 ramas, oftálmico, maxilar e mandibular, e aqui eu coloquei o nome por cada orifício que passa, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui, de novo, a mesma coisa. Olha essa imagem aqui, maravilhosa. Aqui. Esse aqui é o mesencéfalo e aqui é a ponte. Aqui está a raiz qual? Sensitiva ou motora? Sensitiva. O que forma sensitiva aqui? Um gânglio. E o gânglio se divide em quantas ramas? 3. Qual que é esse que está em cima? Esse aqui. Esse aqui. Perfeito. Sensitivo ou motor? Sensitivo ou motor? Aqui, sensitivo ou motor? Dentro do crânio, sensitivo. Sim? Agora, chegamos aí. Bom, vamos saber aqui um pouquinho do nervo. Esse aqui qual que é? Olha, passa pela fissura orbitária superior, está dentro da cavidade orbitária. Quem é? Esse é o oftálmico. Muito bem. Esse aqui por baixo, estão vendo? Passa pelo forame redondo. Quem é? Para onde que vai o maxilar depois? Depois de passar pelo forame redondo, ele vai para que cavidade? Sabem? Para a cavidade orbitária. Ele está na cavidade orbitária também.
Só que ele está no piso, na parede inferior. Olha, vai passando aqui pelo piso, ok? Depois ele sai por esse orifício que vocês querem falar, né? Que é o foramen infraorbital. Mas ele está na cavidade orbital, só que está no piso, na parede inferior. Ele vai passando por aí, atravessa o conduto e sai por aqui, pelo foramen infraorbital. Esses aqui são totalmente sensitivos. Eles são totalmente sensitivos. Agora, esse aqui. Esse aqui olhem. Esse aqui é o oftálmico maxilar e esse é o mandibular. O que está faltando aqui nessa imagem? Perfeito, a rama qual? Onde que eu tenho que desenhar? Aqui? Onde? Por baixo. Vai indo por baixo, por baixo, por baixo, por baixo aqui. O que acontece? Nosso nervo mandibular passa por que orifício? Oval, né? Perfeito. Quando vai passar pelo oval, o que acontece? A rama motora se une com o nervo mandibular. A rama motora se une com o nervo mandibular. A rama motora se une com o nervo mandibular. A rama motora se une com o quê? Perfeito. Então, esse nervo mandibular que já está fora do crânio é sensitivo, motor ou mixto? Perfeito. Quando ele sai pelo foramen oval, ele já é mixto. Sim? Então, dentro do crânio, quando se originou, era sensitivo, mas quando saiu já é mixto. Por quê? Porque se une com a raiz motora. Todo mundo entendeu isso aí? Sim? Muito bem. Olhem aqui. O que são essas coisas aqui? Esses músculos. Músculos de quê? Da mastigação, né? Todos eles estão inervados por quem? Pelo nervo mandibular. Todos estão inervados pelo nervo mandibular, né? Perfeito. Muito bem. Aqui, por exemplo, olha esse nervo aqui. Cada um desses nervos tem nome, ok? Todos. Mas esse aqui, olhem esse é importante. Esse nervo aqui se chama alveolar inferior. Como chama? Onde que entrou o alveolar inferior? Dentro de que osso? Lembra que tínhamos visto no semestre passado que o mandíbula tinha um conduto? Chamado conduto dentário. O nervo alveolar inferior entra aí nesse conduto. Sim? Esse é o nervo que origina as ramas para quem? Para a raiz dos dentes. Muito bem. Termina aqui também. Ele passa pelo foramen mentoniano e aqui inerva a pele dessa região. Entenderam? Olha, vocês lembram que se chama foramen mentoniano? Estudaram? Quem que foi o professor de vocês? Que tem? Olha. Muito bem. Inervação motora. Então é isso aqui. Inerva os músculos da mastigação. Os pterigoides, lateral medial, os masseteros e os temporais, ok? E também inerva outros músculos, né? O digástrico, ventre anterior, milioide e também os tensores. Sim? Função sensitiva, esse território sensitivo dele. Olha, observem aqui nessa imagem. Aqui dá para ver perfeitamente. A região superior do rosto, essa parte de cima, está totalmente dentro do território do nervo oftálmico aqui. Sim? A região média é o território do nervo maxilar. E a parte inferior, onde está a mandíbula, é o território do nervo mandibular. Significa que qualquer sensação, por exemplo, de dor aqui, viaja pelo oftálmico até os núcleos. Entendem? Sensação de dor aqui nesse lugar, viaja pelo maxilar até os núcleos. Entendem? Sim? E se é dor? Aqui. Se machucaram aí, doeu.
Viaja pelo oftálmico, do oftálmico vai para onde? Para o gânglio, do gânglio pela raiz sensitiva, entra dentro do tronco. Para onde vai? Para que núcleo? Mesencefálico? Por que não? O que era mesencefálico? Era a propriocepção. Perfeito, muito bem. Então vai para o sensitivo principal, né? Porque ele é o sensitivo principal. Não? E para onde que vai então? Por que vai para o espinal? Porque sim, muito bem. Perfeito. Porque ele que é termogésico, né? Entenderam isso aí? É só isso, princípio. Vamos agora ver o abducens paracraneal número 6. Tem um 4 por aí. Quem falou um 4 aí? Por que 4? Trocou de lado. Muito bem. Nervio abducens paracraneal número 6. Nervo abducens paracraneal número 6. Posso começar? Sim? Tá bom. Opa. Tá bom. Bueno. Aprovar a prática de vocês de anatomia quando que é? Sexta-feira. Com o Divo, né? E aí, como estão indo? Estão indo bem? Maravilha, perfeito. Vamos ver o rosto da Lívia. Como estão indo? Ela não consegue disfarçar. Ela não consegue. Muito bem. Vamos saber abducens. Bom, o abducens é o paracraneal número quanto? 6. Escutem. Ele é 100% motor. Ok? Quando falamos 100% motor é uma maravilha, porque adivinhem quantos núcleos tem. Bom, por isso que é legal. Então, escutem. Lembram dos músculos do olho? Era chamado de reto, superior, inferior, lateral, medial, e depois temos os oblíquo, superior, oblíquo, inferior. Perfeito. Muito bem. Quem inervava esses músculos? Qual que era o principal que inervava os músculos do olho? Oculomotor. Inerva todos? Não. Inerva reto superior, reto inferior e reto medial. E um dos oblíquos. Qual? Oblíquo inferior. Perfeito. Esse é do oculomotor. Aí tínhamos, por exemplo, o oblíquo superior. Quem que inervava o oblíquo superior? Troclear. Lembram? Troclear. E falta um. Qual? O reto lateral. Adivinhem qual é o nervo que inerva o reto lateral? O paracraneal número 6, chamado abducens. Começamos então. Onde que vamos encontrar o nervo abducens? Qual que é o núcleo que ele tem? Ele só conta com um núcleo. Olha aí. Não, melhor não olhe. Não olhe, vamos ver para outro lugar. Aqui. Não gostei disso. Aqui, muito bem. Aqui sim. O abducens, esse aqui, ele tem um único núcleo. Um núcleo, obviamente, motor, porque ele é um nervo completamente motor. Onde que se encontra o núcleo do abducens? O núcleo do abducens está onde? Puente. Onde se encontra? Puente. Onde especificamente? Na parte da frente? Na parte de trás? Na parte de trás. Perto do piso do quarto ventrículo. Onde se encontra? Perto de quê? Do piso do quarto ventrículo. Anotem. Está na ponte, mas está na parte de trás. Perto de quê? Do piso do quarto ventrículo. Muito bem. No piso do quarto ventrículo. Ok. Vamos ver então. Vamos fazer um corte aqui. Fazemos um corte transversal, olhem.
Aqui está a ponte, aqui está o surco da artéria basilar, muito bem, aqui a cara anterolateral, perfeito. Lá atrás temos essa cavidade. Que cavidade é? Quarto quê? Quarto ventrículo, muito bem. No quarto ventrículo, aqui no piso, aí se encontra o núcleo do abdúcis. Agora, o que acontece? Se vemos a parte de trás da ponte, temos que ver duas colunas assim. Vocês lembram o nome dessas duas colunas? Eminência quê? Média, perfeito. E por baixo da eminência média tinha como duas bolinhas, lembram? Como que se chamava? Colículo quê? Colículo quê? O colículo do facial. O que tínhamos aí? O núcleo facial? O que tínhamos? Perfeito, muito bem. O que acontecia aqui? Aqui temos um núcleo que se chama núcleo facial, ok? Está longe do colículo. Mas o que acontece? As fibras do núcleo do facial, eles vão por trás e aí eles saem. Entenderam? Então eles fazem uma voltinha. Sim? Essa volta que faz aqui o núcleo do facial, ou seja, as fibras do facial, geram o que chamamos o colículo facial. Lembram? Perfeito. Então, essa volta que dá as fibras dos faciais, ao redor de que dá essa volta? Ao redor de um núcleo. O núcleo de quem? Do abducens. O núcleo de quem? Do abducens. Vou mostrar aqui uma outra imagem. Olhem aqui. Sim? Aqui dá para ver perfeitamente. Olha. Esse aqui é o núcleo do facial, tá bom? E esse é o núcleo de quem? Do abducens. Olhem o que está acontecendo com a fibra do facial. Para que as fibras do faciais saiam por aqui, fazem o que primeiro? Dá uma volta ao redor de quê? Do núcleo do abdúcis. Isso empurra um pouquinho aí atrás a substância branca e forma isso aqui. Essa bolinha, tá vendo? Como se chama essa bolinha? Colículo. Então, onde se localiza o núcleo do abdúcis? Se encontra onde? Mesencéfalo, puente ou bulbo? Puente. Que parte da ponte? Na frente ou atrás? Perto de quê? Piso do quarto ventrículo. Agora, tipo, de cima para baixo é extenso, né? Então se encontra justo a nível de quê? Do colículo facial. Se encontra a nível do colículo quê? Facial. Agora entenderam? Sim. Então se encontra no... aqui dá para ver também, olha. Esse é o núcleo do abdúcis. Está nessa parte do quarto ventrículo. Que parte do quarto ventrículo é esse? Piso. A nível de quê? Do colículo facial. Sim? Todos entenderam até aqui? Muito bem. O que acontece depois? As fibras do núcleo do abdúcis, eles vão saindo por aqui e emergem, vão sair do tronco aqui. Que lugar que é esse? É um lugar entre o quê? Entre a ponte e o bulbo. Alguém lembra como se chama esse surco? Ele se chama surco bulbo pontino. Por aí eles vão sair. Pelo surco bulbo pontino. E como chamamos isso aí? Origem quê? Origem aparente. Sim? Isso chama origem aparente. Sim? O surco interpeduncular seria... Interpeduncular é aqui, em cima. Aqui. Não, interpeduncular, a fossa interpeduncular é o espaço que está entre os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. Sim? Aqui se origina o pártner número 3, perfeito.
Así mismo. Así mismo. Muy bien. Entonces, aquí el núcleo del abducens va a salir por esse surco. ¿Qué surco é? Surco bulbo pontino. Muito bem. Sai por aqui. Se dirige para frente e passa por esse lugar. Aqui temos uma silha chamada silha turca. Lembram? Ao lado da silha turca temos um seno. Esse seno se chama seno cavernoso. Muito bem. Dentro do seno cavernoso passa uma artéria. Como chama a artéria? Carótida, quê? Só que não é só a carótida interna. Quem também passava por aí? O par craniano número 6. Então, o abducens entra dentro do seno cavernoso. O abducens faz o quê? Entra dentro do seno cavernoso. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No se perderam? Não? Sim. Então ele passa, sai do surco. Ele sai aqui para o surco bulbopontino, vai para frente e passa dentro do seno cavernoso. Dentro, não nas paredes. Dentro do seno cavernoso, ok? Depois do seno cavernoso, ele continua indo para frente. Sim? E passa por onde agora? Olha, passa por um orifício aqui, que é a fissura orbitária superior. Passa pela fissura orbitária superior. E agora já se encontra dentro da cavidade orbitária. Aqui dentro da cavidade orbitária inerva que músculo? O reto lateral. Esse é o trajeto dele. Fim. Conseguiram? Sim? Foi complicado? Muito difícil? Não? Muito bem. Aqui vamos ver em diferentes cores. Olha. Onde que está nosso nervo aqui? E é isso aí. Ok? Está saindo por aqui. O que é esse lugar aqui? Surco, ok? Bulbo pontino. Foi para frente, para frente, para frente. E aqui passa por onde? Estão vendo essa coisa que parece um alho? O que é? Perfeito, essa é a hipófise. Aqui do lado, então, tiramos, né? Mas aqui deve estar quem? Seno cavernoso. Dentro do seno cavernoso, quem que se encontra? A artéria carótida, muito bem. E que nervo? Perfeito, o nervo abducens, muito bem. Ele passa aqui por uma fissura, como chama a fissura? Orbitária, que superior, e entra dentro da cavidade orbitária. Inerva quem? O reto lateral. Todo mundo entendeu? Sim, perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui está o seno cavernoso, olha isso. Aqui no seno cavernoso temos essa artéria. Que artéria é? Artéria é? Isso. E dentro temos aqui um nervo, tá vendo? Que nervo que temos aí? Abducens. Temos um nervo abducens. Muito bem. Foi complicado? Função. Se ele contrai o reto lateral, para onde que vai o olho? Para fora. Sim? Então, esse movimento aí se chama abdução do olho. Por isso que se chama abducens. Entendeu? Sim? Poderia, sim. Um aneurisma, por exemplo, já escutaram de aneurismas? Aneurisma é quando a artéria se dilata, né? E, por exemplo, vocês perceberam que eu insisto muito com o seno cavernoso? Porque aí temos muitos pares craniais. E alguns aneurismas ou tumores da hipófise também podem pressionar qualquer um desses pares craniais. E se pressiona um desses pares craniais, vocês vão ter desviação do globo ocular, vão encontrar diplopia, entendeu? Por exemplo, se temos um aneurisma dentro do seno cavernoso que pressiona o nervo abducens, o que vai acontecer com a pessoa?
vai ter uma desviação ocular para dentro, sim? Por que para dentro? Porque o músculo levava para fora e como já não funciona, o outro músculo que funciona ainda leva para dentro, entenderam? Então eles fazem esses efeitos quando estão lesionados, né? Claro, a primeira coisa que você faz justamente é a avaliação de pares craniais. Sim, antes de... deveria. Atualmente o pessoal já está mandando direto. Mas, tipo, de forma como deve ser correta, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente avaliar. Sim? Se eu encontro uma pessoa que está com fortes dores de cabeça, sim? Ultimamente, né, nos últimos tempos, tem, por exemplo, uma desviação. A primeira coisa que eu vou pensar é que tem um tipo de tumor, alguma coisa que está pressionando algum dos pares cranianos. Sim? Muito bem. Perfeito. Quanto que era? Esse da aneurisma, faz 2 anos, tínhamos uma aluna, sim, que teve uma desviação no meio do semestre. E era um aneurisma da carótida. E teve uma desviação interna. E foi justamente uma pressão do abdúcis. Sim, uma desviação para dentro. Muito bem. E ela foi várias vezes consultar, tudo. Aí ela veio, eu achei que podia ser, eu mandei com um companheiro que era da faculdade, né? Que eu conheço, que é neurologista, fez a ressonância e encontraram um aneurisma da carótida, no seno cavernoso. Interessante, né? Sim. Por que não? Porque é que quando a gente fala de patologias, parece que é uma coisa que tá lá fora, que nenhum de vocês podem ter. Sim, eu também. Quando eu falo, infarto, como se fosse que acontece uma raça esquisita lá que eu não pertenço. Mas não, todos podemos ter isso, né? Que hora que é? Muito bem, vamos ver. Acho que consigo. Muito bem. Nervo facial. O nervo facial, escutem. Esse nervo facial é um nervo chamado par cranial número 7. O par cranial número 7 é um par cranial mixto e também é um par cranial parasimpático. Lembra isso? É um par cranial o quê? Mixto e parasimpático. Mixto significa que é motor e sensitivo, ok? E também é parasimpático. Escutem. Motor para quê? O que ele inerva? A musculatura facial. Sim? Para quê? Para a expressão facial. Muito bem. E ele também é sensitivo. Sim? Ele também tem uma participação principalmente sensitivo-sensorial. Que tipo de sentido? Gustativo. Sim? Ele inerva a língua. Sim? Toda a língua? Não. Só a parte anterior. 2/3 anteriores. Ele inerva a língua. Sim? A parte gustativa, o sentido do gosto, do sabor, vai por meio do nervo facial. Inerva quanto da língua? 2/3 anteriores. Na parte de trás é outro nervo chamado glossofaríngeo. E também ele é parasimpático, né? O que faz esse estímulo parasimpático? Qual que é a função do parasimpático? O parasimpático inerva glândulas. Inerva quê? Glândulas. Inerva glândulas, sim? Glândula lagrimal e as glândulas salivares. Então, o estímulo parasimpático que temos, o que faz? O estímulo parasimpático estimula a secreção das glândulas. A secreção das glândulas. Sim? Muito bem. Está aqui. Muito bem. Olhem,
eu falei que o parasimpático do facial estimula as glândulas, né? Mas para quê? Só para secretar, tá bom? Não a parte sensitiva. A parte sensitiva normalmente tem a ver mais com o trigêmino que com o facial, sim? A via sensitiva não passa pelo facial. É simplesmente para secreção das glândulas. Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito. Muito bem. Vamos saber. Tá bom. Seguinte. Então, esse nervo aqui, esse par cranial, tem em total 3 grupos de núcleos. Ok? Quantos grupos de núcleos? 3. Se chama motor principal, parasimpático, que fica na parte de cima, e o sensitivo, que fica na parte de baixo. Repito de volta. São 3 grupos de núcleos. Núcleo motor principal, núcleo parasimpático e o núcleo sensitivo. Perfeito, muito bem. Aqui dá para ver um pouquinho dos núcleos. Aqui podemos ver. Esse seria nosso núcleo motor, sim. Esse seria nosso núcleo sensitivo. Muito bem, vou mostrar. Como que eu identifico rápido o motor? Adivinha? Isso, porque ele é quem dá a volta. Muito bem, ele que consegue dar a volta. Sim? Muito bem. Aqui também, nessa imagem, conseguimos ver um pouquinho dos núcleos. Olha, esse é o núcleo motor, ok? Esse é o parasimpático e esse é o sensitivo, ok? Motor, parasimpático, sensitivo. E esse vermelhinho? Esse é o abdúceres. Como que eu sei que é o abdúceres? Porque, perfeito, porque o outro dá uma volta ao redor, entenderam? Sim? Muito bem. Perfeito. Começamos então. Núcleo motor principal. O núcleo motor principal, onde é que vamos encontrar? Primeiro vamos ver essa imagem. No mesencéfalo, na protuberância ou no bulbo? Na protuberância, só que está na parte inferior da protuberância. E anotem isso. O núcleo motor principal se encontra na parte inferior da protuberância. Na parte inferior de quê? Da protuberância. Sim? O que acontece com esse núcleo? Para que serve o núcleo motor? Para poder inervar os músculos da expressão facial, muito bem, para poder fazer todas essas carinhas que vocês estão vendo aqui, né? Aí, Black Friday. Aí você percebeu que perdeu a aula de pares. Aí o professor falou que vai cobrar metade de pares. Resultado final. Entendeu, Patico? Isso que acontece. Qual? Fez recuperatório. Você tá brincando, Patico, tranquilo. Eu sei seu trabalho, mas me doeu, Patico. Pode faltar qualquer aula. Eu vi você aqui na aula de Guarani, Patico. Mas a aula de neuro... Hã? Não, mas entre um e outro, esse aqui é Patico. Tipo, o outro paraguaio fala espanhol também, Patico. Mas neuro, Patico. Que coisa, Patico. Esperei de todos, menos de você. Que coisa. O outro também. O outro me abandonou também. Ok. Tá bom. Pode ser o quê, né? Vou lembrar assim. Bom, aqui, olhem isso. Aqui vocês estão vendo todos os músculos da região facial e esses são todos os nervos que são do facial que vão inervando cada um deles, né? Vocês chegaram a ver como se chama cada um? Perfeito. Que bênção.
Não, mentira, mas devem tentar ver depois. Aqui na parte de neuro, já não toca muito essa parte, por quê? Porque é muito anatômico. Nosso livro já é um livro mais funcional, sim? Então, por isso que ele já não fala, por exemplo, das inervações ou o nome de cada uma das células, tá bom? Muito bem. Seguinte núcleo. Núcleo parasimpáticos. Os parasimpáticos são dois. Se chamam núcleo salival superior e núcleo lagrimal. Salivar superior e núcleo lagrimal, ok? O salivar superior, esse daqui, é o núcleo que inerva as glândulas que? Salivares. Inerva as glândulas que? Salivares. Sim? Ele consegue inervar as glândulas salivares. Que glândula salival? Submandibular, glândula sublingual. Sim? E também inerva essa glândula aqui. Oh, não, mentira. Essa glândula também inerva, mas esse aqui é por meio de outro núcleo, que é chamado de núcleo lagrimal. Estão vendo? Sim? Então, os núcleos parasimpáticos. Quantos núcleos temos parasimpáticos? Dois. Um que se chama salivar superior e outro é lagrimal. Se tem um salivar superior, deve ter um salivar inferior, mas esse aí tem a ver com outro nervo que vamos a ver na próxima. Muito bem. Então, repito de volta. Aqui, olha. Esses são os núcleos que? Parasimpáticos. Um se chama salivar superior e outro núcleo lagrimal. Sim? Então, praticamente aí perto do que seria nosso núcleo motor. Principalmente, aqui não é de lá. Se encontra normalmente por trás do que seria o núcleo motor. Sim? Esse aqui. Sim? Por trás do que seria o núcleo motor. Então, repito de volta. Parasimpático são dois. Salival superior e lagrimal. E para que serve isso? Para inervar as glândulas. Ok? Mas o que fazem com as glândulas? Sensitivo? O quê? Secretor. Anotem isso. Secretor. Sim? Secretor. Muito bem. Seguinte. Núcleo sensitivo. O núcleo sensitivo é um núcleo que se encontra normalmente aqui na parte de baixo. Se encontra na parte inferior. Esse aqui. Esse é o núcleo sensitivo. O núcleo sensitivo é chamado também de núcleo del tracto solitário. Como se chama? Núcleo del tracto ¿qué? Solitário. Anotem. Núcleo sensitivo, ¿cómo se llama? Núcleo de qué? Del tracto solitário. Sim? Uma coisa importante. Onde que vamos encontrar esse núcleo sensitivo ou núcleo del tracto solitário? Encontramos normalmente entre o que seria bulbo e puente. Onde encontramos? Entre bulbo e puente. Muito bem. Agora, para que serve esse núcleo? Aqui também estamos vendo, olha. Esse aqui. Esse é o núcleo do tracto solitário. Sim? Esse núcleo aqui é um núcleo que se encontra entre bulbo e puente. Principalmente bulbo. Estão vendo? Principalmente bulbo. Para que serve esse núcleo sensitivo? Esse núcleo sensitivo recebe informação de quê? Da inervação da língua. Toda a língua. Quanto? 2/3 anteriores. Quanto? 2/3 anteriores. Agora vou mostrar uma coisa importante. Olhem. Esse que vamos ver agora é a via do sentido do gusto. Sim? A via gustativa. Ok? Aqui. O nervo facial leva a informação da língua. De toda a língua. Quanto? Perfeito. Essa informação viaja até o núcleo solitário. Que é o núcleo solitário? Motor, sensitivo ou parasimpático? Sensitivo. Essa informação viaja até o núcleo. Sim?
Daqui, o que acontece? Acende, vai para cima. Sim? Faz sinapses e outro neurônio leva para cima, ok? Para onde? Para o tálamo. Para onde? Para o tálamo. Sim? E do tálamo, lembra do tálamo? Do tálamo viaja para a corteza cerebral. E na corteza cerebral é onde se interpreta os diferentes tipos de sabores. Entenderam? Essa é a via gustativa. Sim? Começou então na língua, essa informação viaja pelo nervo facial. Faz sinapses no núcleo solitário. No núcleo solitário vai até onde? Tálamo. Tálamo vai até onde? Corteza. Entenderam? Sim, essa é a via gustativa. Aqui na corteza estimula que parte. Porque a corteza é tudo. Onde? Adivinhe. Anotem. Na circunvolução ocentral. Aí se encontra a corteza da via gustativa. Anotem isso. Na circunvolução qual? Ocentral. Nem sei se coloquei isso aí. Ah, sim, coloquei. Aqui. Na circunvolução qual? Ocentral. Na circunvolução qual? Ocentral. Entenderam isso aí? Sim? A mesma coisa, olha. Quanto da língua? 2 terços. Viaja por meio do nervo facial, chega até o núcleo qual? Solitário. No núcleo solitário vai para onde? Tálamo. Do tálamo até a corteza. Que parte da corteza? O central. Muito bem. Estamos bem? Muito bem. Aqui. Nosso nervo facial, ele tem 2 raízes. Quantas raízes? Se chama motora e sensitiva. Como chama? Motora e sensitiva. Isso aqui é inverso ao trigêmeo. Sim? É inverso ao trigêmeo. Sim? Perfeito. Por que eu falei que é inverso ao trigêmeo? Qual que é maior, adivinha? A motora. E a sensitiva é menor. Entenderam? É inverso ao trigêmeo. Muito bem. Quero que saibam uma coisinha. A raiz sensitiva, essa aqui, também leva outro nome. É chamado também de nervo intermédio. Como chama? Nervo o quê? Intermédio. Sim? A motora normalmente é maior. Sim? É o contrário que o trigêmeo. O trigêmeo, a sensitiva era maior, lembram? Sim, aqui a motora é maior. Sim? E a sensitiva é menorzinha. Sim? Esse aqui é o nervo intermédio. Raiz sensitiva, motora sensitiva. Perfeito. Muito bem. Entenderam isso aqui? Olhem aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Quem que é esse? Está escrito aí em cima. Raiz que? Motora. Muito bem. E esse aqui? Sensitiva. Como também se chama sensitiva? Nervo intermédio. Muito bem. Perfeito. Todo mundo entendeu? Esse quem é? Abdúceres. Muito bem. E esse quem é? Vestíbulo coclear. Esse aqui é o vestíbulo coclear. Sim? Entenderam? Perfeito. Vamos para outro. Agora começa uma parte divertida. Preparados? Muito bem. Nosso nervo facial saiu do tronco. Por onde? Surco bulbo pontino. Perfeito. Escutem. Sai pelo surco bulbo pontino. Isso aqui eu não sei se vocês sabem essa parte interna da porção petrosa, sabem ou não? Não? Muito bem, então vou explicar. Depois de sair, esse aqui é protuberância bulbo aqui. Aqui se origina nosso nervo facial. Muito bem. Depois de sair o nervo facial, ele passa por aqui. Aqui tem um orifício, que é chamado de orifício do conduto auditivo interno. Interno. Sim? O externo.
O externo é esse que vocês veem aqui. Sim? Então, por dentro temos o conduto auditivo interno. O nervo facial entra no conduto auditivo interno aqui. Ok? Entra no conduto auditivo interno. E o que acontece? Chega até o fundo do conduto auditivo interno. E aqui tem um pequeno conduto que se desvia. Sim? Esse tudo aqui é o conduto auditivo interno. E no fundo do conduto auditivo interno tem outro conduto. Esse conduto é chamado de conduto facial. Como se chama? Conduto facial. Então aqui temos um conduto que se chama conduto o quê? Facial. Muito bem. Adivinhem quem passa por aí? O nervo facial. Sim? O conduto facial. Aí passa o nervo facial. Estamos bem até aqui? Então, repito de volta. Como se chama esse primeiro conduto aqui? Conduto auditivo. Chega até o fundo e aqui tem outro conduto. Como chama esse conduto aqui? Conduto facial. E esse é um conduto por onde passa o nervo facial. Então ele passa primeiro pelo conduto auditivo interno, depois pelo conduto do nervo facial. Estamos bem até aqui? O que acontece depois? Olha, nosso nervo, ele vai por aqui, passa por aqui e gira. Estão vendo? Muda de direção o nervo facial, tudo dentro do osso. Nesse lugar onde muda de direção, aparece um gânglio. Aparece o quê? Gânglio. Esse gânglio aí é chamado de gânglio genicular. Como chama? Gânglio quê? Genicular. Repito de volta. O nervo facial muda de direção aqui no trajeto e nesse lugar aparece um gânglio que chama gânglio quê? Genicular. Estamos bem? Nesse lugar origina um nervo muito importante. Estão vendo que lá em cima saiu uma coisinha? Aqui se origina uma rama do facial que é chamado de cuerda del tímpano. Como chama o nervo? Cuerda del tímpano. Como chama o nervo? Cuerda del tímpano. Como chama o nervo? Cuerda del tímpano. Adivinhem para que órgão vai? Adivinhem? Onde? Para a língua. Muito bem. Vai para onde? Para a língua. Sim? E por que chama de tímpano? Porque passa pelo conduto auditivo. Perdão. Porque passa pelo ouvido médio. Sim? Perto do tímpano chama cuerda del tímpano. Isso. Esse é a rama que leva a sensibilidade para a língua. Lembra dos 2/3? Ele. Sim? Por isso que é tão importante. Se chama nervio cuerda del tímpano. Vou mostrar outra imagem aqui muito legal. Só que não é totalmente fiel à nossa descrição. Olha, aqui está o nervo facial dentro do osso temporal. Tá vendo? Aqui origina uma rama. Essa rama se chama nervio o quê? Cuerda del quê? Del tímpano. Tá vendo como passa aqui perto do ouvido? Sim, não passa perto, atravessa o ouvido. Sim? Passa por dentro do ouvido. Por isso que tem esse nome. Então, médico. Sim? Que coisa, cheio de festas. Falta. O futuro do país. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Esse nervo cuerda tímpano passa por aqui e ele sai por aqui. Tá vendo? O que acontece aqui? Escutem. Tá vendo esse nervo aqui? Consegue identificar que nervo é? Vamos um pouquinho mais para cima, olhem. Quem é? Ultimamente está sendo muito difícil dar aula nesse horário. Outro dia tinha um monte de carros aqui na frente.
motos. Jogue alguma coisa daqui. Aí, que coisa, né? Tá bom, então. Acho que você escuta? Então, esse aqui é o nervo trigêmino. Esse é o gânglio de... Parece a proposta, cara. E o que é? Ah, o ensino médio, né? Que coisa. Obrigado, muito bem. Então, aqui está o nosso gânglio de Graça, ele se divide em 3 ramas, tá vendo? Quem que é esse? Quem que é? Olha, o mandibular desce. E o que está acontecendo nessa imagem? Podem me explicar? O quê? Perfeito. O nervo cuerda del tímpano se une a quem? Ao nervo mandibular. E por meio do nervo mandibular é que inerva a língua. Entenderam? O nervo cuerda del tímpano se une ao nervo mandibular. Anotem isso em algum lugar. Estou saindo. Muito bem. Perfeito. Todo mundo entendeu? Então, se eu pergunto para vocês, de onde se origina o nervo cuerda del tímpano? Vocês vão dizer que par craneal? 7, nervo facial. Especificamente onde? No quê? No gânglio quê? Geniculado. Muito bem, no gânglio geniculado. Todo mundo entendeu até aqui? É? O quê? Não. Tá bom. Então, esse nervo cuerda del tímpano é uma rama de que par craneal? Facial, 7. Onde que se origina? Desse gânglio. Que gânglio é? Geniculado. Perfeito. Então aqui eu disse para vocês que o nervo facial muda a direção, né? Perfeito. Estão vendo que vai para baixo? Por quê? Porque ele vai sair do osso temporal. E aqui estamos vendo essa imagem, olha. Adivinha o que é isso aqui? Qual? Geniculado. Muda a direção. Desce. Estão vendo? Desce. O que acontece aqui? Sai por meio. Sai por meio de que orifício? Vocês sabem que orifício? O foramen estilo mastoide. Lembram do orifício estilo mastoide? Esse aqui. Nesse lugar é onde sai nosso nervo facial. Perfeito. Esse é o trajeto que ele tem. Estão vendo? Ele se originou aqui dos núcleos. Sim, aqui estão as 2 ramas. Sim, as raízes. Passam pelo conduto auditivo interno. Vão pelo conduto facial. Muda de direção. Sai por meio do que foramen estilo mastoide e se distribui para quê? Para os músculos da face. Muito bem. Tá complicado? Tudo que falamos está aqui. Sim? Ele inerva o platisma, sim? E as ramas inferiores se chamam ramas cervicais. Essas ramas cervicais inervam totalmente o platisma e atravessa toda a musculatura dele. Se vocês olharem uma platisma, vão encontrar várias ramas do facial atravessando a parte muscular dele. Sim? Inerva o platisma. Isso mesmo. Muito bem. Nos vemos na próxima semana.